Olá, queridos, eu sou o pastor Denilson Fonseca e eu vou ajudar você a se libertar das suas prisões espirituais. Prisões espirituais que abrangem várias áreas da sua vida: profissional, financeira, familiar, sexual e sentimental. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o colar de melancia e o que está por detrás do colar de melancia. Nada mais é do que um sentimento chamado carência. O que é carência? Carência é a necessidade que todo ser humano tem de ser visto, valorizado, reconhecido e amado. E você que está assistindo esse vídeo, você se considera uma pessoa carente? Sim ou não? Então vamos fazer alguns testes, querido. Eu vou te fazer algumas perguntas e veja se você se enquadra em alguma delas. Já aconteceu com você em uma reunião familiar? Sabe aquelas reuniões de fim de ano, um Natal, um churrasquinho no final de semana? E quando você está entre famílias, de repente o teu pai ou a tua mãe começa a enfatizar muito a presença de um dos seus irmãos e naquele momento você se acha que você está ficando excluído e você naquele momento você quer contar uma piada ou quer contar alguma coisa ou quer se aparecer para chamar a atenção? Se a resposta é sim, provavelmente você colocou um colar de melancia. Que colar de melancia é esse? Você provavelmente já ouviu aquele ditado popular: quer se aparecer? Coloca uma melancia no pescoço e sai pulando. Provavelmente, em uma situação como essa, se você se sentiu cobrado ou até mesmo agiu por instinto de querer contar uma piada para tentar dizer para o seu pai e para sua mãe: ó, eu também estou aqui. Querido, deixa eu te falar uma outra segunda situação. Veja se você é ou não carente. Já aconteceu com você? Entre os seus amigos, está todo mundo ali batendo papo, aquela descontração, um conta uma piada, outro dá risada. Você consegue se conter? Ou você também tem que contar uma piada, ainda que sem graça, as pessoas riem da sua piada, só para você aparecer naquele momento? Porque provavelmente, se você se sente nesta obrigação de contar uma piada para receber os holofotes, provavelmente você está colocando o colar de melancia. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vai pensando aí, com você mesmo. Já aconteceu com você de você chegar em um comércio, uma loja, que de repente está ali os funcionários e tem mais clientes que funcionaram naquele momento, porém você, naquela rápida olhada que a gente dá ali, né? 4 pessoas, 3 atendentes, bom, daqui outro, eu sou o próximo. E aí chega alguém depois de você e o atendente, simplesmente, em vez de atender você, ele atende a outra pessoa. Naquele momento, qual é o seu comportamento? Você fica simplesmente indignado por aquele cliente não falar: ó, ele está na minha frente? Ou você, naquele momento, você quer chamar a atenção e você coloca o colar de melancia e dá aquele grito: ei, eu cheguei primeiro, é minha vez. Qual que é o seu comportamento? Querido, se a resposta que você está dando, sim, eu faço isso, sim, eu faço isso, eu preciso dizer: você é carente. Claro que eu te dei alguns exemplos do seu cotidiano, do dia a dia, e de repente você não se identificou com nenhuma delas, mas deixa eu te dizer que também a carência existe um outro lado, que é o lado espiritual. Tem muitas pessoas que não conseguem ter esse discernimento, esse entendimento. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 20, que Deus ele visita os erros do pai nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Sabia que de repente você pode ter recebido esta carência na sua infância? Algo que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, em virtude de você não ter eles presente na sua vida. Volta lá na sua infância. Pensa comigo. Como que foi a sua infância? O teu pai brincava com você? Eles iam na tua reunião escolar? Como que era o dia dos pais? Dia das mães?
Pensa aí, volta lá, analisa. Tudo isso aí também se enquadra numa questão espiritual. Se você começou a entender isso agora, fica comigo porque nós vamos ainda tratar muitas coisas nesse vídeo. Agora eu quero falar para você o que não é carência. Olha só, exemplos muito parecidos. Você, quando está na roda de amigos, que você sempre está contando piadas, né? Muitas vezes acaba sendo o centro das amizades ali, o centro do assunto. Legal. Mas quando está só você e mais um, ou no máximo você e mais dois, você continua sendo essa pessoa? Se a resposta é sim, sinal que faz parte da sua personalidade. Você é uma pessoa extremamente extrovertida. Analisa comigo uma outra situação. No ambiente de trabalho, isso acontece bastante. Vê se você se enquadra nessa situação. Na reunião, com gerente, chefe, superintendente, supervisores, você sempre gosta de ser ativo, de dar opinião, expressar seu ponto de vista, e aí todo mundo para te ouvir, e você é considerado alguém super participativo na reunião. Ok, mas e naquelas atividades básicas, quando o gerente não está te vendo, o supervisor não está te vendo, que não tem ali pessoas para assistirem você, como por exemplo, as coisas mais simples, como lavar um copo que você bebeu água, que ninguém está vendo. Você continua sendo ativo em tudo também? Então, ó, presta atenção. Se você é sempre ativo, então você não é carente. Mais um exemplo para a gente fechar, para ficar bem claro para você o que não é carência. Imagine você em uma reunião familiar, você está com visitas, tem bastante pessoas na sua casa, e você brinca, descontrai, aquilo tudo, é risada para lá, vamos comprar uma pizza, pede uma pizza lá, um refrigerante, um suco, faz aquela comunhão, porém quando as visitas vão embora, será que você mantém aquele clima brincando com seus filhos, com a sua esposa? Será que se mantém aquele mesmo clima? Ou você agiu somente daquela maneira em virtude da presença dos visitantes? Se você, com visita ou sem visita, você mantém isso o tempo todo, faz parte da sua personalidade, é a forma como a sua família te conhece, você não é carente. Por que você deve tratar a carência? Querido, querida, quando você trata a carência da forma correta e você aprende a viver sem ela, você vai desfrutar de vários benefícios. Deixa eu citar alguns, por exemplo. Imagina você, querida, você chegou do seu trabalho e você encontrou com seu esposo e de repente o que você queria ouvir dele é: oi amor, como que foi o seu dia hoje? Se você tem a carência bem tratada e bem resolvida dentro de você, amada, você vai simplesmente entender que não é que ele não está te dando atenção, ele está cansado, e aí pode partir de você mesmo, uma conversa após um banho, ou aquele momento ali do sofá, ou na cozinha, na hora que vai comer algo, você já fala assim: olha, meu querido, amor, hoje o meu dia foi assim, assim. Veja como que um enorme problema foi evitado. Por quê? Porque você teve a carência tratada. Olha só como que um grande problema, a chance dele aumentar é nula. Outra situação, quantas vezes, né, a gente ouve piadas em relação a mulheres. Que a mulher ela não se arruma para o marido, se arruma para as outras. Você já ouviu isso? Você já falou isso também? Sabemos que pode ter esses casos? Pode. Mas uma mulher que tem a carência bem tratada, se você, amada, tiver a sua carência bem tratada, você não vai precisar querer mostrar para suas amigas algo que você não é. E você vai ser amada pelo que você é e não por uma imagem que você está tentando vender. Sabe quais os benefícios? Você vai ser sempre convidada para eventos, você sempre vai ser consultada, a opinião. Por quê?
porque as suas amigas, seu rol de amizade, as pessoas que convivem contigo, vai ter sempre uma visão positiva de você. Ao contrário, né, de quem não tem essa parte tratada. E assim também no âmbito profissional. Imagine só, se você tem a carência tratada e você está em um ambiente corporativo, de trabalho, onde existe muitas oportunidades com os colegas de trabalho ou com a chefia, olha só, independente de você ser consultado ou não, se você tem a carência tratada, olha só o benefício. Você vai ter a maturidade para saber o momento certo, de falar a coisa certa, com os argumentos corretos, na hora certa. Sabe o que essa maturidade atrai? Valorização profissional, reconhecimento profissional. E quando olharem para você, não vai ver como uma pessoa que está sendo consultada apenas porque está chamando a atenção, mas é porque realmente você agrega valor com as suas palavras. Ou seja, automaticamente você começa a construir uma imagem de uma pessoa que agrega valor à empresa a qual você trabalha. Olha só quantos benefícios, eu poderia falar muitos outros. Aí eu estou olhando aí nos seus olhos e você pode estar dizendo assim: ah, pastor, eu não vou melhorar, meu marido não melhora, o que vai adiantar eu melhorar? Meu marido é assim mesmo? Deixa eu te dizer, você melhorando, fazendo a sua parte, querido, você só tem a ganhar. Sabe por quê? Existem algumas leis espirituais que não mudam. Uma delas é o do plantio e colheita. Se você plantar amor, paz, comunhão, existe uma tendência, amada, de você colher isso. É natural. Da mesma forma, meu querido, que você pode estar dizendo também: ah, pastor, que você não conhece a esposa, que eu sou casado. Se eu mudar e ela não mudar. Querido, entenda uma coisa. As palavras podem até influenciar, mas os exemplos convencem. Muitas vezes, na própria mudança, você já vai despertar um outro olhar no seu cônjuge, que vai olhar para você já com outros olhos, dizendo assim: poxa, ela está mudando mesmo. Poxa, ele está mudando mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ao longo desses anos, atendendo casais aqui nos gabinetes pastorais, a qual sempre temos situações como essa para resolver, de cada 10 pessoas que se posicionam e decidem: eu farei a minha parte, eu vou mudar, de cada 10, 8 notaram a mudança no seu cônjuge de forma direta ou indireta. Então, você só tem a ganhar se você mudar. Agora, se você ficar com esse pensamento: ah, eu não vou mudar, não adianta, ela não muda, ele não muda. Sabe qual é o risco que você está correndo? De viver um casamento que vai te trazer um massacre emocional, né? Vai ser uma tristeza você estar dentro desse casamento. Em alguns outros casos, como eu já vi, até mesmo a tragédia, eu qualifico como tragédia, um divórcio. E pensa bem, o divórcio, como dizem por aí, né? A fila anda? Não, amada. Não, meu amado. Tem muitas coisas que estão implícitas por trás de um divórcio. Consequências traumáticas nos filhos. Você já imaginou os filhos tendo que falar assim: vamos passar o Natal com o pai e o Ano Novo com a mãe, é aniversário desse ano. Quem mais sofre são os filhos. Amada, você quer isso para o seu filho? Meu amado, você quer isso para o seu filho? Mas é claro que não. Então, vale a pena mudar. Então, essa história que você está falando assim: pastor, ele não muda, ela não muda. Pode parar por aí. Por quê? Vocês têm objetivos bem maiores, que é a paz, a comunhão e os filhos. Mas, de repente, você deve estar vendo assim: pastor, eu não vou querer tratar essa carência não, porque
eu não tenho muitos amigos mesmo, não tenho muitas amigas, então para mim é indiferente, eu não tenho muitas amizades. Você chegou agora no X da questão. Será que de repente, analisa aí, será que o seu número de amigos, será que preenche uma mão? Será que você chegou nessa idade que você está e hoje você já não tem muitos amigos? Não foi justamente por isso, por você nunca querer mudar e a carência sempre falar mais alto? Deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom ter amigos. A Bíblia diz que quem tem amigo, ele pode congratular-se, porque ter um amigo de verdade é muito melhor do que ter parentes por perto. Olha só a comparação que Salomão faz. Isso é muito bom. Agora, você pode dizer assim, não, eu serei indiferente. Você pode ser indiferente mesmo, mas você conhece o dia da manhã? Não conhecemos. E no dia da manhã, queridos, que são aquelas situações que acontecem, e você precisa justamente de ter uma pessoa próxima para até mesmo prestar um simples favor. Você não vai ter com quem contar. Será que vale a pena? A resposta é não, não vale a pena. E o mesmo acontece, você pode estar pensando assim, quer ver? Olha aqui nos meus olhos, só não vale falar que eu estou lendo seu pensamento. Você vai falar assim, ah, pastor, se eu tratar isso, que diferença vai ter lá no trabalho? Eu sei que o meu salário não vai aumentar, eu não vou ganhar mais por isso. Primeiro que a vida não é movida somente a dinheiro. A vida é movida em outros fatores. E sempre que nós conseguimos ter essa visão clara, o dinheiro vem junto, ele acompanha. Por exemplo, você tratando a carência, olha só o que pode acontecer com você lá no seu trabalho. Você pode ser promovida, você pode se tornar a pessoa de confiança da sua liderança, ao ponto deles precisarem sair e confiar em você. E com certeza haverá recompensas financeiras. Já imaginou você tendo um aumento de remuneração, poder colocar o seu filho numa escola melhor, sonhar com as férias, sabe? Você sabe que naquele mês programado você vai ter condições de ter umas férias, de repente as férias dos sonhos, você planeja ali, ah, pastor, com esse aumento que eu tive agora, eu vou conseguir parcelar em 10 vezes. Olha, isso não tem, são valores que não dá para mensurar. Agora, de repente você pode falar, não, para mim eu não quero mudar. Positivo, é uma decisão sua. Só que, preste atenção, você vai viver uma estagnação espiritual, corre o risco de você nunca criar raízes em empresa nenhuma, em emprego nenhum, e outra. Na primeira dificuldade, na primeira crise, quem vai ser demitido, querido? Quem vai ser demitido, minha amiga? Provavelmente você estará na lista de corte. Você já parou para pensar o quanto a sua renda faria falta hoje dentro do orçamento que você vive? Então, para de pensar que não tem jeito, para de pensar que você não precisa disso. Todos nós precisamos tratar, e eu tenho certeza, isso é o que Deus tem para você. Você pode simplesmente dizer assim, ah, pastor, eu não quero fazer nada disso, eu não quero tratar isso. Por mim, tudo bem, mas eu preciso deixar você ciente do custo disso, de você ter a ciência e não ter atitude para tratar. Olha alguns prejuízos que você pode ter. Primeiro, tudo isso que você está vivendo pode ser replicado nos teus filhos. Como assim replicado? Você já imaginou o seu filho, querido, replicando todinho o seu comportamento, tendo que ir lá na escola, tendo que pôr, deixa eu voltar lá, o colar de melancia para se aparecer entre os amigos, os professores, para tentar ser aceito. Aí leva isso para a vida profissional, leva isso para o casamento. Você já imaginou, amada, a sua filha? Porque a filha ela se espelha muito na mãe.
e ela replicar justamente o mesmo comportamento? Já imaginou a sua filha chegando da sua idade, sem amigas, e as que são amigas foram conquistadas vendendo uma imagem que não é, né? Porque usar o colar de melancia é justamente isso, é querer mostrar uma imagem a qual não é, se aparecer, ser notado, só para ser bem aceita, ser bem vista. Não, seu filho não merece isso, sua filha não merece isso. E se você realmente falar assim, olha, eu não vou mudar, é esse risco que você corre. Além deles replicarem tudo isso, olha só o que eu vou te dizer. E não sai daí não. Deixa eu te falar, se ajeita na cadeira, porque eu quero falar olhando nos seus olhos. Você sabia que todas as pessoas carentes têm uma leve inclinação a ser um potencial depressivo? Pois é, muitas pessoas que encontram-se em depressão ou passaram por um processo depressivo, houve em um determinado momento um gatilho emocional, um gatilho que muitas vezes está ligado à carência. Olha só, no livro Raízes da Depressão, da editora Jocum, escrito pelo Cote, ele é bem enfático sobre isso, que o ser humano ele tem necessidades fisiológicas, necessidades espirituais e necessidades emocionais. E o Cote, ele começa a falar no livro, publicando um ponto de vista de um médico, ele é ortomolecular, ele passa toda a parte clínica e física da depressão. E para cada uma dos itens que ele enumerou no livro, sempre vai ter um link com as questões emocionais e, pasme, lá está a carência. Olha só, eu não sei se você já teve essa oportunidade ou essa experiência de conviver com alguém depressivo. Querido, você sente a dor dessa pessoa. Você quer que seus filhos sintam a dor de ver você trancado num quarto, em cima de uma cama? E os seus filhos falando, levanta pai, levanta mãe. Claro que não. Uma pessoa depressiva, querido, ele perde a vontade de viver. Ele perde a vontade de produzir para a sociedade, de trabalhar, de gerar recurso. Ele deixa de sonhar, né? Pessoas depressivas, sabe quantas pessoas depressivas eu trato mensalmente? São inúmeras. Fora isso, existe um prejuízo financeiro, porque uma pessoa depressiva, a família vai se mobilizar para tentar fazer algo. E sabe o que está envolvido nessa mobilização, querido? A família vai querer buscar ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra, terapias, medicamentos, tratamentos. Enfim, há um custo financeiro na busca de buscar a cura para uma depressão que, olha, foge realmente dos parâmetros. Eu atendi um senhor aqui que ele gastou com a esposa dele. Em um ano, ele gastou R$55 mil entre consultas particulares com psiquiatra, 2 sessões de terapia com psicólogo por semana e inúmeros medicamentos psicotrópicos controlados, que os medicamentos, eu acredito que seja realmente assim algo, em alguns casos, necessário, mas a maioria deles traz um conforto, um certo alívio, mas prejudicam a outra parte. Querido, a carência, pessoas carentes
tem uma leve inclinação a passar por um processo depressivo. Então, olha aqui, eu olho nos seus olhos para te dizer isso. Você não merece passar por isso, muito menos as pessoas que te amam, porque se engana quem pensa, mas se engana quem pensa que quem está depressivo é quem sofre somente. A família sofre junto. Agora, seria negligência da minha parte eu falar para você desse custo tão alto, desse prejuízo, dessas sequelas que um não tratamento de uma carência traz, sem eu falar de uma outra parte extrema: suicídio. Querido, o que leva uma pessoa ao suicídio? Insatisfação com a vida, falta de respostas para algumas perguntas, enfim. O suicídio muitas vezes nada mais é do que a depressão em um grau avançado, sem que nada seja feito. Olha, realmente é terrível. Eu tenho um pastor que trabalha comigo aqui, que me auxilia aqui na igreja, e esse pastor ele é advogado também, e um dos clientes dele cometeu suicídio. E ele deixou uma carta para a esposa, passo a passo, do que ela deveria fazer pós o suicídio dele. Escrevendo quem devia procurar, senhas bancárias, tudo. Mas aí ele explica o motivo do suicídio. E um dos motivos foi perseguições espirituais, tristeza, carência, com todas as letras, carência, e uma depressão sem tamanho. Ou seja, se transformou numa pessoa amargurada, logo cometeu suicídio. Tudo isso está envolto do preço que se paga de não querer tratar algo tão sério como a carência. E eu quero te ajudar a quebrar essas cadeias, essas amarras, para poder libertar você dessa prisão espiritual, a qual a carência prende você, querido. E o meu intuito é esse, é poder te ajudar a quebrar essas cadeias. Querido, agora eu vou te ajudar a tratar a carência. Primeira coisa que você tem que entender, que cada caso é um caso. Tratar de uma situação como essa não é como uma receita de bolo, onde a mesma receita que serve para fazer um bolo aqui, serve para fazer outro lá no Japão. Não, não é assim. Eu já tratei inúmeras pessoas de carência e cada um foi adotado um método. Então, deixa eu te exemplificar mais ou menos. De repente a sua carência começou lá na sua infância. Tem uma situação mal resolvida lá, está preso lá. Então, de repente, será necessário voltar lá nas suas bases familiares, fazer um caminho de volta. E nesse caminho de volta, provavelmente vai ter a liberação de um perdão, o reconhecimento de um erro aqui, de um erro ali. Tudo isso faz parte de um alinhamento e de um tratamento de quem quer resolver essa situação no âmbito familiar. E você pode fazer sozinho? Pode. Porém, isso vai ser custoso, isso vai ser penoso. Por quê? Porque dependendo da área que você tocar, o assunto que você tocar, em vez de ajeitar, pode agravar um problema ou até mesmo desencadear um que não existia. Então, é muito importante ter o auxílio de alguém experiente, o auxílio de alguém que com essa maturidade, esse entendimento, esse discernimento, para que você possa resolver essa carência no âmbito familiar. De repente, a sua carência, querido, está envolvido dentro do processo do casamento. Ou seja, de repente você vai precisar, para ajeitar e resolver essa carência no seu matrimônio, sentar com o seu cônjuge,
ter um diálogo, ter um alinhamento, traçar um plano de ação, enfim, onde ali você vai precisar ter algumas habilidades. Nada complexo, é simples, mas precisa ser feito da forma correta. De repente, no âmbito profissional, se você identificou que há uma carência, que isso tem atrapalhado você, já era para você estar bem mais longe ou colhendo melhores resultados na sua vida profissional, existem algumas variáveis que precisam ser analisadas. Por exemplo, será que hoje, atualmente, você exerce a profissão que você sonhou em exercer? Será que você graduou no curso que realmente você queria graduar? Você tem orgulho de ostentar essa formação? É algo que casou bem contigo? Será que você está realmente trabalhando em uma empresa ou em um projeto onde o salário condiz com a tua formação e com o teu know-how? Enfim, existe uma série de situações para ser trabalhado, né, para ser tratado, e eu vou te ajudar em tudo isso aí. Eu quero te ajudar, não é nada complexo, porém precisa ser feito assim dentro da forma e do padrão correto. Como você pode ver, carência é um assunto amplo, é um assunto que tem várias ramificações, porém, para mostrar para você que é possível tratar e vencer nesta área, eu vou te dar 2 dicas para você começar, para você dar o primeiro passo, e você vai ver como é plenamente possível. E eu quero te ajudar nisso. Então, presta atenção. A primeira dica é de cunho espiritual. Entenda. Eu quero que você faça um pequeno devocional todos os dias. Escute. Não é aquele devocional de 30 minutos. Não. Imagine o seguinte. Você leva uma vida sedentária e de repente o teu corpo começa a te cobrar. Você começa a ter alguns sintomas do sedentarismo e aí você decide, de um dia para o outro, entrar numa academia. Você não pode já chegar lá malhando, puxando ferro, 1 hora. Não. Da mesma forma, é nessa dica espiritual que eu vou te dar. Você vai fazer um devocional onde você vai ler de 3 a 5 versículos, meditar, fazer ali 2 minutos de oração, e você vai começar a construir o seu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. E antes que você fale assim para mim, pastor, eu não tenho tempo para isso. Eu te disse que é um passo muito fácil de ser dado, só para você ver como que você já vai colher resultados. Se você acorda todo dia 6 da manhã, coloque o relógio para despertar 5h55. São 5 minutos que, olhando assim, pode parecer míseros 5 minutos, mas ele vai te trazer uma paz tão grande. Então, começa com esse devocional, fazendo todos os dias, ali de segunda a sexta, sábado, domingo você descansa, aí na outra semana você começa novamente e vai caminhando assim. Por quê? Se você já começar o seu dia alimentando o teu espírito vai prevalecer sobre a carne. Como assim prevalecer? Nós não estamos falando de prisões espirituais e também entendendo que carência faz parte dessa prisão. Então precisamos agora ter ferramentas para trabalhar isso. Então a primeira dica, essa dica espiritual, faz isso e você vai poder contemplar isso aí. Eu vou te falar o porquê. Porque todas as vezes que eu vou trabalhar esse assunto com as pessoas aqui da nossa comunidade, que vêm aqui no meu gabinete, é impressionante. Com 7 dias, mas parece que é cronometrado, com 7 dias, essas pessoas vêm e falam assim para mim, pastor, eu comecei fazendo ali com 5 minutos, como o senhor disse, agora, olha, pastor, não consigo mais ficar sem. Sabe o que é isso? Resultado.
é o que você precisa e é o que eu quero te ajudar você a alcançar. Resultado, e você vai ter. Por que é importante fazer esse devocional e começar com ele? Precisamos entender alguns princípios, alguns conceitos. Vou te explicar. Quando Jesus foi ao Pai, ele disse: eu estou indo ao Pai e estou enviando sobre vós o Consolador. Quem é o Consolador, querido? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consola, edifica, ensina, direciona, exorta e vai estar conosco 24 horas. Fazendo o quê? Criando relacionamento com Deus. Ou seja, quando nós temos esse relacionamento de forma crescente e ascendente, é claro que nós conseguimos nos fortalecer para dar os outros passos que nós vamos precisar lá na frente. Então, por isso, é importante você fazer esse devocional, querido, e começar a trabalhar nessa área. A outra dica que eu quero te dar é uma dica prática. O que você vai fazer? Preste atenção. Eu vou te ajudar, tá? Para você dar o primeiro passo, para você já começar a mensurar os resultados e ver que é plenamente possível se libertar dessa prisão. Presta atenção. Você vai pegar uma folha de papel e você vai fazer uma retrospectiva no teu pensamento e você vai lembrar de 5 pessoas que de repente negligenciaram a atenção a você, não deu aquela atenção devida que você julgou que seria necessário te dar. Você vai colocar esses 5 nomes no papel. Depois disso, você vai olhar nesses 5, qual desses é o mais fácil de você se aproximar, de você manter contato. E aí você vai enviar uma mensagem perguntando como que ele está, se está tudo bem. É muito importante você entender que você não pode, nesta mensagem, cobrar qualquer situação do passado ou fazer referência daquela atenção que não foi dada. Você pode, até uma dica, de repente, você vai mandar essa mensagem, vai aguardar o retorno, vai ver qual vai ser o feedback, como que vai ser a reação. Uma dica, de repente você pode até encaminhar aqueles 2, 3 versículos que você leu no dia, né? E desejando ali uma boa quinta-feira, uma boa semana. Você vai fazer isso uma vez por semana. Na outra semana você faz novamente. Na outra semana você faz novamente. E você vai começar a acompanhar o retorno e você vai começar a se surpreender com as respostas. Por que que você precisa fazer isso? Primeiro, porque eu já fiz e sempre tivemos resultado. Na escola de cura, quando eu atendo e faço as libertações lá na escola de cura, e quando eu identifico que tem isso, eu sempre passo esse exercício. E todas as pessoas, ao fazer, depois me reportam, me mandam feedback, porque eu sempre gosto de que a pessoa fale para mim como que foi, para ver se eu atendi as expectativas. E todos eles falam: pastor, foi incrível, olha, depois daquele primeiro nome eu parti para o segundo. Enfim, é só uma dica prática para você poder dar o primeiro passo. Faz isso e você vai ver que você vai desfrutar de um momento único na sua vida, querido. E aí, querido, você se identificou com este vídeo? Ele falou com você? Em algum momento, de repente, você foi até mesmo confrontado por esse vídeo? Que bom! Querido, e você está disposto realmente a mudar e dar os próximos passos? Colocar em prática essas dicas que eu dei? Eu tenho certeza que se você der, você vai alcançar resultados expressivos. Não entenda isso como uma cobrança. Eu faço isso porque Deus ele me deu uma missão. Eu tenho um propósito de ajudar pessoas a realmente
se libertar de prisões espirituais. E se você conhece alguém que, assim como você, sofre em relação a isso, com esses sintomas, me ajude a abençoar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém. Assim como esse vídeo chegou até você, faça chegar até alguém. E se por um acaso você ficou com alguma dúvida acerca do conteúdo, deixe no seu comentário a sua pergunta, deixe a sua dúvida e eu vou fazer questão de responder um por um, porque, como eu disse, eu tenho um propósito, tenho uma missão que é abençoar vidas e faço isso com alegria.